Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham aqui presencialmente, vocês que nos acompanham também nas redes sociais, em nosso canal do YouTube. É uma alegria estarmos reunidos nesta manhã e eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós estamos refletindo na escola bíblica sobre o ministério de servo de Jesus, e nesta manhã nós vamos falar sobre Jesus, o servo poderoso e libertador. E não tem como falar desses dois aspectos da vida de Jesus sem falarmos daquilo que marcou a vida de Jesus nesse sermão messiânico do livro do profeta Isaías, no qual ele apresenta também um servo sofredor. Mas nesse contexto ele apresenta para nós também o servo poderoso e libertador. Isaías capítulo 53, versículo 1. Depois dessas canções em que nós estávamos adorando ao Senhor através das músicas, nós também adoraremos agora através da sua palavra. A palavra do Senhor diz o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como que um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Irmãos queridos, quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos sobre o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós precisamos sempre lembrar a maior de todas as verdades que o Evangelho nos apresenta. Este que é Senhor, este que é Deus, muito obrigado, minha irmã. Este que é poderoso, ele foi alguém que veio como servo. Foi alguém que veio como uma pessoa em humildade, nascendo, como todos nós sabemos, numa manjedoura, para entregar-se como a melhor oferta de todas, e a única oferta aceitável e agradável diante de Deus pelos nossos pecados. Nós sabemos que o Antigo Testamento prometia a vinda de um Messias, e principalmente por meio do livro do profeta Isaías, é que nós vamos perceber neste que é conhecido como o profeta mais evangélico, ou o profeta evangélico em si, porque ele é um dos que mais traz profecias acerca da vida de Jesus e da vinda de Jesus, do Messias prometido. Nesse livro, Jesus é apresentado de diversas formas, e nós notamos que nos evangelhos Jesus aparece como servo, como alguém que vem para dar o exemplo. Jesus mesmo falou: eu não vim para poder, em primeiro plano, que as pessoas possam me servir e me tragam louvores e honras. A priori, o texto bíblico diz que ele veio para servir e servir a todos. Então Jesus, como Senhor e Mestre, ele dá o maior exemplo de servo para nós. Isso você pode encontrar numa linguagem paradoxal em que Paulo utiliza em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, quando Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória
e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou, tomando a forma de homem. E a maior humilhação de Jesus não foi chegar na cruz propriamente dito, mas foi assumir a minha forma e a sua forma. A maior humilhação de Jesus foi encarnar, porque ele é Deus. E Isaías está nos mostrando justamente isso no capítulo 53. Isaías vai nos mostrar o porquê que ele é o servo todo-poderoso e porquê que ele é o servo libertador. Na descrição da linguagem do servo sofredor, Jesus mostra porquê que ele é poderoso e porquê que ele é libertador, e o único que pode libertar, como o autor de Hebreus diz, ele é aquele que está conduzindo muitos filhos à glória, e somente por ele nós somos conduzidos à glória de Deus, à presença de Deus. É interessante, não dá para a gente esboçar todo esse capítulo 53, embora eu quisesse fazê-lo, mas a primeira fala do profeta Isaías é: quem creu em nossa pregação? Essa é uma pergunta que é feita no texto. Quem deu crédito à nossa mensagem? Nós vivemos em um século em que as pessoas não estão dando crédito à mensagem bíblica, e naquele período, aqui, já numa transição do cativeiro assírico, ou assírio, para futuramente o cativeiro babilônico. Então Isaías ele está dizendo: quem é que acredita na nossa mensagem? E quando nós falamos do servo do Senhor, ela se apresenta de diversas formas no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías. Isaías vai mostrar que o servo do Senhor, ele tem uma característica coletiva, ou seja, Israel como nação era serva do Senhor, coletivamente, porque Deus chamou Israel para ser a sua testemunha. Então ser servo naquele contexto era ser testemunha. Nós vamos perceber que individualmente, o próprio profeta Isaías era o servo do Senhor, porque as profecias do Antigo Testamento, quando elas são dadas, elas não podem ser percebidas apenas no futuro. Nós temos que lembrar que há um contexto em que o profeta está recebendo esta mensagem e que aquele povo precisa entender aquela mensagem. Então Isaías, de certa maneira, também era um servo do Senhor. Mas quando nós chegamos nesse capítulo 53 e no capítulo 52, tem uma expectativa sobre este servo que é totalmente diferente. Ou seja, Isaías, a palavra mais usada no livro de Isaías para servo, é a palavra Eved, ou Ebed no hebraico. E em nenhum momento, esse Jesus que é servo, essa palavra se encaixa para ele. Como lá no Novo Testamento, nós vamos ouvir muito a palavra doulos, né? Que é a espécie de um escravo que é servo, e que Paulo vai muito usar essa palavra também. No entanto, quando Isaías está descrevendo este Senhor, Isaías está mostrando que ele é um servo diferente. Nós vamos entender por que Jesus, sendo servo sofredor, ele é um servo poderoso e libertador. Irmãos, quando eu olho para esta mensagem, nós precisamos compreender que todo o livro do capítulo 53, melhor falando, ele está dividido em 4 perspectivas para poder você ler em casa, e eu vou trazer para você. Do verso 1 ao 3, você vai ver aqui o Messias como um servo rejeitado. Os versos que nós lemos. Ele é aquele que não tinha beleza nenhuma. A profecia diz: nós olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aqui não é beleza física, mas é que ele não era o tipo de pessoa que atraía pela beleza da época ou pautada da cultura. Ele não é alguém que nós queremos ter muito perto. Isso é uma profecia, tá? Então o texto diz: ele era desprezado. E isso aqui aponta para as características da vida de Jesus no Novo Testamento. O mais rejeitado entre os homens. Ele é um homem de dor. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrimento. Era desprezado, nós não fizemos caso nenhum dele. E aí o texto vai nos mostrar do verso 4 ao 6 que ele recebe por causa disso também, e por toda a verdade bíblica, a morte vicária. Ou seja, a morte vicária é uma morte substitutiva. Ele é o servo que, além disso, ele é um servo submisso. Você vê isso nos versos 7 ao 9. E por último, que é o ponto que nós trataremos aqui, ele é um servo poderoso e libertador, que triunfa, que é do verso finais, do verso 10 em diante, que eu quero chamar a sua atenção.
Isaías diz assim, no verso 10: todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A ideia de prosperar no Antigo Testamento é de fato a ideia de ter sucesso. Ele terá sucesso em todos os seus empreendimentos. E o verso 11 diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o penoso trabalho de sua mão, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o verso 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma verdade bíblica marcante aqui, deste senhorio de Jesus, é que isso é feito por muitos, não todas as pessoas que não vão crer, obviamente, tem muita gente que não vai crer nesta mensagem, então isso é para aqueles que crerão. E o que chama a atenção, irmãos, é que Isaías começará a pintar um quadro que contrariará a lógica humana. A mensagem do Evangelho tem um livro muito antigo chamado Maravilhosa Graça, como nós estávamos cantando aqui, né? Foi tudo pela graça. E tem um livro do Philip Yancey, que se chama Maravilhosa Graça, onde ele trabalha ali sobre o escândalo da graça. O que é a graça? É uma oferta, um dom gratuito de Deus para nós. Nós não merecíamos nada do que Jesus fez na cruz por nós, e ninguém merece nada do que Jesus fez. Jesus fez puramente por amor. E aí é interessante, porque quando nós olhamos esse texto, Isaías vai mostrar o pano de fundo que os autores neotestamentários vão utilizar para falar sobre o fato de Jesus ser servo e sendo servo, porque que ele é Senhor. Irmãos, quando Jesus vai até a cruz do Calvário, Jesus vai justamente escandalizar a história. É por isso que Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, Paulo fala sobre a loucura da pregação. Loucura da pregação essa que nos alcança. Paulo fala que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas Paulo diz: eu prego Cristo crucificado, a salvação, tanto para os judeus que buscam sinais, como para os gregos que buscam sabedoria. O que é que Paulo estava falando que tem tudo a ver com esse contexto? É que os judeus, eles esperavam um Messias vitorioso, alguém que viesse para guerrear as batalhas como foi Davi, e como servo era Davi. Só que quando a profecia é dada, eles jamais esperavam que o seu Messias viesse de forma tão humilde, de forma tão humilhante, de acordo com a lógica humana, e nascesse, e que a história descortinasse para a sua glória. Os gregos, por sua vez, estudiosos, filósofos, detentores do conhecimento, para eles não tem como isso ser real. Como é que alguém detém todo o poder, toda a virtude, toda a autoridade, e está numa cruz, morrendo, entregando a vida pelas outras pessoas? É justamente nesse contexto que nós entendemos que, de fato, Jesus é o servo protetor, poderoso, libertador, que triunfa. Jesus só pode ser classificado, dentro da nossa compreensão e da linguagem bíblica, como servo poderoso e libertador, porque ele é alguém que obteve sucesso no seu empreendimento. Acompanhe rapidamente, eu ainda tenho tempo aqui, estou nos meus 5 minutos finais. Isaías 52, verso 13 ao 15. O texto diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime.
este servo alcançaria os mais altos picos de glória e exaltação. Esse texto é uma canção prévia de Filipenses 2, 5 ao 11. O verso 14 diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desconfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Nós sabemos que havia cruz, quando Jesus estava se entregando como servo obediente a Deus Pai, ele foi desconfigurado, cuspiram nos seus olhos, ao invés de lhe darem uma coroa de rei, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. A sua boca ficou seca, irmãos. O apóstolo João descreve isso em Apocalipse, e como é terrível. Essa semana eu estou concluindo um canal dentário. Irmãos, eu passei cerca de 30 minutos com a boca aberta, sem poder ter sido irrigado pelo dentista, e a minha língua ficou seca. Eu entrei em pânico. E naquele momento eu lembrei desse momento de Jesus. Quando o texto mostra naturalmente que o sangue esvaiu, e quando ele disse: eu tenho sede, ao invés de lhe darem água, quiseram lhe dar vinagre. Gente, Jesus era a pessoa mais desconfigurada fisicamente na sua morte. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo lembra. Traga à memória esta cena. E o que Isaías está dizendo é: as pessoas ficarão abismadas. Como pasmaram, verso 14, muitos à vista dele, porque o seu aspecto era diferente, ele estava maltratado, e as pessoas olham para ele e dizem: como é que pode este servo ser poderoso? Como é que pode este? E é o que disseram para ele: salvou a todo mundo, desce da cruz, por que tu não pode salvar a ti mesmo? Jesus não desceria ali de maneira nenhuma, porque ele sabia que era sendo servo que seria vencedor, todo poderoso, como diz o autor de Hebreus, aprendendo pelo sofrimento que experimentou. É naquele contexto que Jesus não sai da cruz. E o que escandaliza as pessoas aqui, que faz ele ser elevado, santo, poderoso, mais sublime, obter sucesso, prosperar, na linguagem do profeta Isaías, não é o fato dele ser um grande monarca, como esperava os judeus, alguém que viesse montado no cavalo, mas é justamente o contrário. É a sua humilhação paciente, é o fato dele se entregar e permanecer firme à sua missão, que fará derrotar e humilhar a morte a todos que tinham expectativas de um Senhor que eles jamais imaginavam. Esse é o nosso Jesus. É por isso que ele triunfa, porque ele é servo todo-poderoso, capaz de humilhar a morte na morte. É por isso que ele vence, e é por isso que a cruz, ela não é apenas um cenário de derrota, mas, como dizia David Wilkerson, a cruz é também um cenário de grande vitória, é o maior símbolo de vitória, porque foi de lá que o mestre subiu para derrotar o nosso último inimigo. Por isso que ele é exaltado na linguagem do profeta Isaías, e por isso que ele deve ser exaltado, e por isso que ele pode nos libertar. Essa é a verdade que nós precisamos clamar a fortes pulmões. Por isso que Isaías fala nesse capítulo 52, verso 15: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. É isso que Paulo anuncia como um grande paradoxo. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas eu anuncio a Cristo crucificado, a loucura da cruz que nos salva. Talvez, meu irmão e minha irmã, para a gente encerrar, você hoje e eu muitas vezes
e quando pensamos em Deus, em Jesus, parece que ele só faz sentido se ele for o monarca vitorioso, que derrota. Mas quando Jesus pinta esse quadro de humilhação paciente, e mostrando que ele vence na humilhação, e por causa disso ele pode nos libertar, às vezes a gente não entende esse cenário. Então, como a gente tem orado, né? Covid, tantas coisas, e parece que Deus não é poderoso. Talvez você já deve ter olhado para esse texto dos evangelhos. Por que Jesus não desceu da cruz? Ele não desceu porque ali estava a sua missão como servo, e ali ele foi vitorioso por mim e por você. Por isso eu quero convidar você no dia de hoje a lembrar sobre este Jesus, servo, poderoso e libertador. Foi porque ele fez tudo isso que ele pode nos libertar. Amém? Que Deus os abençoe.